Oi, eu sou Alexandre, e esse anime é o I Got a Cheat Skill in Another World. O anime começa nos mostrando o nosso protagonista chamado Yuya. Ele é um garoto que não se encaixa no padrão de beleza normal do mundo. Ele é gordo, muito gordo, e parece muito mais velho do que realmente é. Por causa disso, todo mundo, inclusive seus pais e irmãos, vivem discriminando ele. Desde criança, Yuya percebeu que o mundo não ia aceitá-lo facilmente, e sua vida seria muito difícil. Ele estava acostumado a se sentir sozinho, já que ele não tem amigos, e tirando seu avô, ninguém nunca se preocupou com ele. Mesmo assim, ele espera que um dia ele possa ajudar alguém. Curiosamente, enquanto ele estava atravessando a rua e refletindo sobre sua vida, ele escuta uma voz. E seguindo o som dela, ele se encontra com uma garota sendo incomodada por uns homens mais velhos. Esses homens queriam que a garota saísse com eles, mas ela repetiu 1000 vezes, dizendo que não queria, e estava demonstrando estar bastante incomodada. E naquele momento, tudo que ela queria era ir embora, mas os homens continuavam insistindo para que ela ficasse, e inclusive impediam sua passagem. Como o Yuya sempre quis ajudar alguém, então ele não pensou duas vezes antes de tentar ajudar a garota. E apesar de ele não ser corajoso, mesmo assim, ele resolveu enfrentar os homens, que obviamente o atacaram brutalmente até que ele quase morresse, sem nenhum pingo de misericórdia. E se não fosse a polícia chegar enquanto ele apanhava, com certeza ele teria morrido. A garota, preocupada com o Yuya, perguntou se ele estava bem. E mesmo quase tendo morrido, o Yuya disse que estava acostumado com esse tipo de coisa, e foi embora, sem falar mais nada. Enquanto estava voltando para sua casa, Yuya lembra das palavras de seu falecido avô, que sempre dizia para nunca perder a chance de fazer o bem, pois isso traria grandes momentos de felicidade em sua vida. Por isso, ele sempre estava disposto a ajudar quem precisasse. Agora em casa, Yuya continua pensando em seu avô, a única pessoa que em toda a sua vida foi gentil com ele. E depois de sua morte, ele inclusive deixou tudo o que ele tinha para seu querido neto, o que fez com que seus pais saíssem de casa e o abandonassem, já que para eles tudo aquilo não deveria ser do Yuya, e eles se sentiram como se tivessem sido roubados. Agora deserdado, o Yuya vive sozinho, trabalhando em bicos para sobreviver. E no meio de todo esse caos e solidão, tudo que ele espera é que depois de se formar no ensino médio, o bullying que ele sofre acabe. No dia de sua formatura, enquanto todos comemoravam, Yuya chorava ao ver o seu anuário cheio de insultos. Mas ele decidiu ignorar aquilo e ir para o seu trabalho. Mas no meio do caminho, ele é atacado, novamente, por valentões da escola. Mas mesmo enquanto apanhava, tudo que ele pedia e pensava era: por favor, me deixem ir, senão eu iria me atrasar para o trabalho. Obviamente, os valentões o ignoraram, e depois de apanhar, ele chegou atrasado no trabalho e foi demitido pelo seu chefe, que mesmo olhando para seu olho roxo, não acreditou em sua história. Agora em sua casa, o Yuya novamente estava triste e completamente sozinho. E a única coisa que ele tinha para comer era um miojo. E naquele momento de extrema frustração e raiva diante de tudo que estava acontecendo em sua vida, a única coisa que ele tentava era encontrar alguma maneira de se consolar. Por causa disso, naquela mesma noite, frustrado com tudo isso, ele socou o seu espelho e começou a pensar: para que se esforçar se o bullying nunca vai parar? Nesse momento de raiva, novamente socando uma parede, ele descobriu uma porta secreta em sua casa, cheia de artefatos misteriosos que seu avô trouxe de suas viagens. Curioso com tudo aquilo, o Yuya continua explorando e, inesperadamente, encontra uma outra porta que o leva para outro mundo. Chegando lá, ele encontra uma carta explicando que o proprietário anterior estava prestes a cometer suicídio e deixou a casa para a primeira pessoa que chegasse. E isso significava que a partir daquele momento, ele poderia usar e controlar tudo que tinha naquela propriedade, que agora era totalmente sua. Depois disso, ele rapidamente percebeu que este novo mundo oferece não apenas um refúgio, mas também uma oportunidade de reescrever sua história. Então, novamente, o Yuya começa a explorar suas novas habilidades e o vasto mundo que ele tinha ao seu redor. Ele começou a treinar com diferentes armas encontradas na sua nova casa, descobrindo que cada uma delas tem uma habilidade única. E com cada nova habilidade aprendida, ele sente que está se tornando mais forte e mais capaz de enfrentar qualquer desafio. De repente, ao lado de fora do quintal da casa, um ogro vermelho level 300 surge, mas uma barreira de proteção o impede de entrar lá. Então o Yuya aproveita a oportunidade, e ele mais uma vez testa uma de suas armas. E depois de derrotar um monstro com apenas um ataque, ele evolui instantaneamente para o level 100, além de conseguir vários outros equipamentos que o monstro deixou para trás. Depois disso, ele retornou para o seu mundo original, e descobriu que tudo que ele tinha conseguido naquele mundo mágico podia ser transformado em dinheiro. Então ele decidiu que iria usar suas novas riquezas e artefatos para melhorar a sua vida real, e a casa que herdou. E mesmo com todas essas mudanças acontecendo, elas não pararam por aí. E na noite daquele mesmo dia, inesperadamente, ele sentiu diversas dores em seu corpo, que absolutamente do nada estava passando por uma grande transformação. Na manhã seguinte, ele percebe que algo tinha mudado, mas incrivelmente, ele não sabia exatamente o que era, já que seu espelho estava quebrado.
A única coisa que ele percebeu é que suas roupas não serviam mais. Mas como ele podia usar poderes mágicos para criar novas roupas, ele conseguiu vestir elas de qualquer forma. De volta para o seu mundo mágico, ele vai para o campo plantar ervas e outras folhas mágicas. E embora ele ainda tenha muito medo do que irá acontecer no mundo normal, ele já está se acostumando com o modo de vida daquele mundo. Tanto que sempre que apareciam monstros perturbando sua cerca, ele não se incomodava mais e simplesmente pegava sua arma e matava eles. E depois de matar um slime, ele obtém um núcleo de slime infernal, além de uma pedra mágica. Naquele mesmo dia, quando ele volta para o seu mundo, ele novamente converte seu dinheiro e planeja usá-lo para comprar um novo uniforme. Então, enquanto ele tira suas medidas, ele continua pensando que no dia seguinte, ele será intimidado, já que novamente, ele vai ter que ir para a escola. No dia seguinte, chegando lá, o olhar de todas as pessoas estavam voltados para ele. E o mais irônico de tudo isso é que ele não fazia ideia que o motivo disso é por ele ser o cara mais bonito e descolado da escola. Assim que ele vai para sua sala e senta no seu lugar marcado, os valentões de sempre vêm até ele e perguntam se ele é um aluno transferido. Mas assim que ele disse que seu nome é Yuya, todos em sua volta se recusaram a acreditar que esse novo deus da escola era aquele garoto porco, feio e imundo que todos zoavam sem parar. E até mesmo os irmãos do Yuya, que sempre o discriminaram, estavam com ciúmes e chocados com aquilo. Sem entender o que estava acontecendo e porque todos os alunos estavam completamente chocados, ele resolveu correr para o banheiro, para finalmente ver seu rosto. E assim que ele viu seu reflexo, acredita, ele ficou tão chocado quanto todos os outros. E a partir desse momento, sua vida, que era repleta de ansiedade, depressão e muitos problemas que as pessoas vivem, estava prestes a mudar. E assim como quando seu avô era vivo, ele poderia ser amado pelas pessoas em sua volta. Bom seria se isso acontecesse na vida real. E eu não sei vocês, mas eu queria muito dormir e acordar shapeado igual o Yuya. Depois da aula, enquanto novamente seus irmãos estavam humilhando, uma limusine para do lado de fora da escola. E de dentro dele sai uma bela de uma gatinha, acompanhada de sua funcionária. E tanto Yuya quanto seus irmãos ficaram chocados com a beleza da garota. E assim que ela desceu do carro, a primeira coisa que saiu da sua boca foi perguntando se o Yuya tinha emagrecido. E a reação do Yuya foi a mesma que a nossa, já que não existe um mundo em que alguém iria reconhecer ele depois dessa incrível transformação que ele teve. Mesmo assim, ela deu um jeito. E por sinal, isso não foi a única coisa que ela fez. O nome dessa garota é Kaori, e ela faz parte do conselho estudantil de uma das maiores escolas do país. E seu pai era o diretor dessa escola. Então, como ela já tinha investigado todo o passado do Yuya, e como o Yuya tinha salvado ela daqueles homens, ela e seu pai resolveram chamar ele para sua escola. Mas depois de escutar aquilo, enquanto o Yuya respondia que não era qualificado para entrar em tal escola, seus irmãos o interromperam, dizendo que são extremamente superiores a ele, e eles ficariam felizes e muito honrados de entrar nessa escola. Mas a Kaori, além de bonita, também é muito brava, e disse que eles jamais entrariam em sua escola, já que eles ficavam humilhando o Yuya, e ainda por cima, eram pessoas extremamente nojentas, que faziam bullying com as outras. Nesse mesmo momento, a acompanhante da Kaori faz uma sugestão, e convida o Yuya para passar o dia na maior escola do país, e ver como ele se sentiria. Então, mesmo chocado com tudo aquilo, o Yuya aceitou, e foi conhecer uma nova realidade, enquanto seus irmãos ficavam no chão morrendo de raiva de tudo que tinha acontecido. Chegando na frente da maior escola do país, onde todos os alunos eram de alguma forma diferenciados, o Yuya estava um pouco nervoso, novamente pensando que ele não era bem-vindo naquele local, e a realidade que ele se colocava era completamente diferente daquilo. Então, depois de chegar lá, ele foi diretamente para a sala do diretor, conversar com o pai da Kaori. Primeiramente, acima de tudo, ele o agradeceu por ter salvado sua filha, e falou que ele era uma pessoa simplesmente fantástica, e eram esses os tipos de pessoa que a sua escola valorizava, e recrutava para estar lá. Então, indo direto ao ponto, ele novamente o convidou para fazer parte daquela escola, e absolutamente de graça. Ainda assim, o Yuya continuou se sentindo deslocado, e falou que ele não era adequado para aquela escola, já que apenas gênios poderiam fazer parte daquele lugar. Mas depois de algumas palavras e reflexões, o diretor de Tsukasa conseguiu colocar na cabeça do Yuya que ele apenas precisava de algum tempo para se conhecer, e que a grande beleza da juventude é se desafiar o tempo todo. Então, novamente, ele falou para passar um dia naquela escola, e depois dar a sua resposta. Nesse mesmo momento, alguém bate em sua porta, e uma das professoras entra. E ela diz que ele não precisa se preocupar e nem mesmo ficar nervoso, que ela irá ensiná-lo diversas coisas incríveis. E qualquer aluno, depois de olhar para uma professora dessa, com certeza iria responder: bora pra aula. E o Yuya não foi diferente, já que depois de olhar para sua professora, ele não conseguiu dizer não, e a acompanhou para sua nova sala. Antes de entrar lá, enquanto a professora mandava os alunos se sentar, o Yuya esperava do lado de fora, ansioso e nervoso com o que as pessoas achariam dele. Mas depois de respirar fundo, ele tomou coragem e se apresentou diante de todos.
E a reação dos alunos foi a mesma que ele teve em sua antiga sala. Principalmente das meninas, que estavam de boca aberta com a beleza do prota. Depois de organizar a sala, a professora manda ele sentar do lado de uma aluna, que aparentemente gosta muito de roxo. E ela iria emprestar seu livro e sentar do ladinho do Yuya. E embora ela tenha disfarçado e deixado nosso prota confuso, a gente sabe que ela também estava interessada. Enquanto a aula rolava, Kaori, que estava em outra sala, pensava se o Yuya estava bem e como ele estava se dando com os outros alunos. E para surpresa dele, a matéria que ele estava tendo era a mesma que ele tinha em sua antiga escola. E a maior diferença que ele sentiu foi na união de todos os alunos. E assim que o sinal tocou, todos da sala vieram em cima de sua carteira, perguntando diversas coisas, e ele nem sequer sabia por onde começar. Felizmente, um outro aluno o ajudou, dizendo para os seus colegas se acalmarem, já que era o primeiro dia dele na escola. O nome desse garoto é Ryo, e ele já convidou Yuya para ir na cafeteria, mas obviamente na broderagem. E chegando lá, era tanta comida gostosa que até eu fiquei com fome. Depois de escolher o que eles queriam, eles foram atrás de uma mesa, mas um garoto já tinha guardado o lugar deles. E assim que eles se sentaram, o Yuya conheceu mais um garoto de sua classe. Seu nome era Shin, e ele disse que esperava se dar bem com Yuya. Enquanto Yuya comia, ele prestava atenção na conversa dos garotos, e ficou extremamente espantado com o que escutou, já que assim como ele, os garotos gostavam de anime e de videogame, e eram completamente diferentes do que ele tinha imaginado, já que ele está em uma escola que fugia da sua realidade. Além disso, o Yuya percebeu que todas as pessoas do refeitório estavam encarando ele, e ele pensou que fosse por causa do seu uniforme. Mas o Ryo logo respondeu que não era por causa do uniforme, e sim por causa da cara dele. Mas obviamente, na broderagem. Com o fim das aulas daquele dia, novamente, o Yuya voltou para a sala do diretor. E depois de perceber que aquela escola era simplesmente fantástica e todas as pessoas ao seu redor tratavam ele como um ser humano, como um igual, ele obviamente queria continuar lá. Mesmo assim, ele ainda tinha incertezas em sua mente, e perguntou se o diretor de sua casa realmente queria que ele ficasse lá. Então ele respondeu dizendo que o Yuya era um garoto extremamente valioso, e ele tinha certeza que ele merecia estudar naquela escola. Ao escutar aquilo, o Yuya agradeceu, e foi embora de sua sala. Logo em seguida, ele já se encontrou com a Kaori, que estava extremamente curiosa para saber a sua resposta. E depois de descobrir que ele iria ficar, ela ficou extremamente feliz, e perguntou se ele iria fazer alguma coisa agora. Então, ela chamou ele para um passeio, e ele com certeza foi incapaz de dizer não. Enquanto eles passeavam, ele descobriu que Kaori não tinha muitos amigos, justamente porque ela era filha do diretor. Então as pessoas da escola eram muito reservadas quando estavam diante dela. Mas o Yuya era diferente, já que ele era diferente das outras pessoas. Então, como um belo futuro casal, eles comeram crepe juntos, e inclusive deram um beijo indireto. Depois desse longo dia, o Yuya volta para o seu mundo mágico e continua matando monstros e evoluindo. Ainda assim, ele continuava com bastante medo daquele lugar, mas ele sabia que se quisesse ficar mais forte, ele teria que se afastar daquela casa e entrar naquela floresta. Nesse mesmo momento, ele escuta diversos gritos, e correndo na direção deles, ele se depara com diversos corpos, além de um ogro querendo matar uma garota. E como todo bom herói, ele decide salvá-la. Mas depois de derrotar o monstro, assim que ele foi falar com ela, ela simplesmente desmaiou. Agora em sua casa, enquanto passava suas roupas, o Yuya se pergunta como a garota está. E antes que vocês pensem besteira, não, ele não trouxe ela com ele. Assim que ela desmaiou, ele pôde escutar diversas pessoas procurando por ela. Então ele apenas ficou invisível e fingiu que nada aconteceu. E por serem cavaleiros, ele pensou que estava tudo bem. Então, ele não deveria se preocupar. E bom, agora que ele tinha dinheiro, ele resolve ir até o shopping, já que ele não queria que as pessoas achassem que ele só tinha uma camisa. E enquanto ele caminhava por lá, assim como em todos os lugares, ele chamava muita atenção. Principalmente das garotas, que queriam de todos os jeitos se aproximar dele. E por incrível que pareça, por mais que a gente saiba que essas coisas só acontecem nos animes, duas garotas se aproximaram dele enquanto ele comprava roupas, e se ofereceram para fazer companhia para ele, já que por sinal, ele estava lá sozinho. Mas o Yuya é um Sigma dos bravos, e educadamente pediu desculpas, dizendo que tinha outros planos para o dia de hoje. E embora elas tenham sido rejeitadas, elas ficaram extremamente felizes, dizendo até mesmo que viveriam por mais tempo depois de ter falado com uma divindade daquelas. Mal elas sabem que essa divindade na verdade é um virgão que provavelmente tem muito medo de falar com garotas. Mas para nossa sorte, o destino estava do lado do Yuya. E enquanto ele passeava nesse shopping, uma agência de modelos estava fazendo uma sessão de fotos. Para ser mais específico, uma sessão de fotos para casais. Mas para o azar dessa agência, um dos modelos estava extremamente atrasado e não dava nenhum sinal de vida. E adivinhe, obviamente, era o namorado.
Desesperados com a situação, eles resolveram sair pelo shopping, procurar por um substituto. E assim que o fotógrafo encontrou Yuya, ele já tinha se decidido. E quando o nosso Sigma se deu conta, ele já estava agarrado com a modelo, tirando várias fotos. E obviamente, constrangido, se perguntando como que ele parou naquela situação. Apesar de nervoso, o Yuya estava dando seu melhor para tirar boas fotos. Mas com tantas posições e contatos gostosos, ele não conseguia aguentar, e muitas vezes fazia umas caretas, e ficava muito tempo envergonhado. Enquanto isso, a modelo chamada Mio estava adorando, e o agradecendo por salvar a pele deles. E além dela, no mundo mágico, a garota que foi salva e desmaiou também estava pensando no Yuya, o seu salvador. Por sinal, ela é uma princesa, e faz parte da família real. E para a surpresa de seus guardas, ela estava determinada a voltar naquela floresta para encontrá-lo. Voltando para a sessão de fotos, eles finalmente estavam dando uma pausa. E mesmo durante essa pausa, as pessoas que estavam passeando no shopping não conseguiam tirar os olhos daquele grande espetáculo. E além de presenciar todas as fotos que tiveram até o momento, eles também ficavam encarando enquanto Yuya conversava com a Mio. E até quando ele passava vergonha, ele conseguia fazer ela dar risada. Enquanto eles conversavam, ele estava falando que a Mio era uma pessoa incrível, já que trabalhar como modelo é extremamente difícil. Mas ela respondeu dizendo que estava acostumada, e que na verdade ela também sofreu muito no começo. Agora que Yuya estava mais relaxado, ele resolveu compartilhar seu passado, dizendo que nunca tinha usado roupas como aquela, além de nunca ter imaginado como seria ter uma vida fashion. E que apesar de ser muito bonito nas revistas, ele nunca imaginou que por trás disso as pessoas estavam dando tão duro quanto qualquer outro trabalho. Aproveitando a situação, ele perguntou para ela por que ela quis se tornar uma modelo. Então ela respondeu dizendo que tinha muito problema com seus pais e que de alguma forma ela queria ser vista. Mas hoje em dia, depois de ser famosa, ela fica feliz quando ela inspira pessoas ao caminho da moda e a se vestirem como ela. Então ela terminou dizendo que o Yuya deveria aproveitar todos os momentos de sua vida e que se ele fizesse isso, lhe traria grandes benefícios no futuro. Nesse mesmo momento, o modelo que estava atrasado chegou. E por incrível que pareça, ele conseguiu roubar a atenção de todas as garotas que estavam lá. Mesmo assim, ele cometeu um erro extremamente grave, pois ele chegou com tudo, jogando a Mio na parede, dizendo que ele tinha percebido que ela estava afim dele, e que era para eles irem tomar um vinho depois da sessão de fotos. E assim como no primeiro episódio, percebendo que a garota estava desconfortável, o Yuya resolveu falar algo, mas dessa vez quem apanhou não foi ele. E assim que esse sem noção tentou socá-lo, ele voou de cara no chão. E como tudo aquilo tinha sido gravado, não tinha nada que aquele moleque pudesse fazer. Então o fotógrafo mandou ele embora, dizendo que ele não precisava mais dele. Então mesmo puto, ele correu com o rabo entre as pernas. Depois disso, tanto o fotógrafo quanto a Mio o agradeceram muito. E inclusive, o chamaram para se tornar um modelo profissional. Mas como o anime não pode acabar, o Yuya recusou, dizendo educadamente que não servia para aquele trabalho. E como forma de pagamento pela sua sessão de fotos, ele recebeu diversas roupas de seu tamanho, escolhidas pelo próprio fotógrafo. Depois disso, enquanto a Mio e o fotógrafo iam para a próxima cidade, ele percebeu que o rosto dela estava vermelho. Então ele não pôde deixar de zoar ela, falando que ela estava apaixonada pelo Yuya. Assim como todas as outras mulheres. E falando nelas, de volta na floresta, a princesa estava lá, com seus guardas. E de novo, eles estavam apanhando. Mas assim como da última vez, o Yuya apareceu e a salvou. Mesmo diante de todos os seus guardas, assim que a princesa se aproximou dele, ela resolveu ir direto ao ponto e absolutamente do nada, resolveu pedi-lo em casamento, sem nem mesmo saber o seu nome. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final. Não se esqueça de dar aquela olhada nos comentários. Tamo junto. Fui!